Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, boa noite. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre números racionais na forma decimal. Lembrando que os números racionais que a gente estuda nessa etapa são os números racionais relacionados à medida. Por isso que a gente não usa números negativos. Nós usaremos números negativos lá mais para frente, no sétimo ano, por causa que a gente também começa a falar sobre temperatura, começa a falar sobre débitos, créditos e assim por diante, né? Então, números racionais da forma decimal. Um número decimal é formado por uma parte inteira e outra decimal. Veja aqui, ó. A parte inteira é sempre o número que está na frente, certo? É como se fosse dinheiro, certo? É a parte da frente. E a parte decimal é a parte onde vem depois da vírgula, ok? E representa tanto centésimos, milésimos, centésimos e décimos, ok? Então, dessa parte, a gente lê o seguinte. Como é que a gente lê um número decimal? Olha só, presta atenção aqui rapidinho. Ó, a gente lê 3 inteiros e 123 milésimos, certo? É sempre o número de casas decimais, certo? O nome disso aqui, dessa parte aqui, também é chamado de casas decimais, ok? Ou parte decimal, depende do livro onde vocês leem. Então, nessa segunda parte, a gente vai estudar sobre transformação de uma fração decimal em um número decimal. Então, uma fração decimal é aquela que apresenta uma potência de 10, ou seja, 10, 100 ou 1000. O que é uma potência de 10? Isso aqui é como se o 10 aparecesse uma vez só, aqui é o 10 aparecendo duas, e aqui é o 10 aparecendo 3, né? Então, aparecendo 3 vezes multiplicado por si mesmos, o 10 é só acrescentando os zeros, né? Então, no denominador, para transformar em um número decimal, preste atenção aos exemplos. Então, olha só. Aqui temos 17 décimos. É o nome, certo? 17 décimos. Como é que a gente vai transformar isso? Olha só, a gente marca o 17 e coloca a vírgula atrás do 7. Agora a gente vai contar o número de casas que a gente vai avançar para a esquerda. Então, ó, contamos o número de casas conforme o número de zeros. Ok? Então, quantos zeros o 10 tem? Um só. Então, a vírgula vai avançar uma casa só. Então, uma, duas. Fica um inteiro e 7 décimos. Ok? Próximo exemplo. Próximo exemplo. Próximo exemplo é o seguinte, letra B.
249 centésimos, certo? Décimos vem de 10. Centésimos vem de 100. Então, como é que a gente transforma em número decimal? A gente escreve o número e a gente coloca a vírgula atrás do 9. Agora, contamos da direita para a esquerda. Contamos da direita para a esquerda o número de casas conforme o número de zeros do denominador. Então, quantos zeros tem o denominador? 2, porque é o 100. Avança a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, contamos 1, 2. Aqui a gente conta 1, 2. Certo? 1, 2. 1, 2, vírgula. Certo? Próximo exemplo. Pessoal, essa parte aqui é bastante importante. Por quê? Eu quero fazer o contrário. É só tu contar 1, 2 casas e colocar o 100 embaixo e o numerador é o decimal 100, a vírgula. Então vamos aqui, ó, um exemplo C. 84 milésimos. Ok? Então, de novo, olha só, contamos da direita para a esquerda o número de casas conforme o número de zeros do denominador. Então, como é que fica? Como é que fica aqui, então? Colocamos o 84 e contamos, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa, faltou o número, colocamos o 0. Agora vem a vírgula e coloca o 0 aqui na frente. Ok? É bem fácil, é só contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 1, 2, vírgula. Ok? Então, agora vem o processo inverso, né? Como transformar o número decimal em número um número decimal em uma fração decimal. Então, dê uma pausa no vídeo, copiem esses exemplos que é bem importante, certo? Então, voltando aqui, transformação de um número decimal em fração decimal. Então, olha só.
presta atenção aqui. Vou direto para um exemplo para facilitar o entendimento. Olha só. Exemplos. Ó, letra A. 0,4. Olha só. Quantas casas tem aqui? Uma só. Então, pelo exemplo anterior, quando tem uma casa apenas abaixo da vírgula, depois da vírgula, desculpem. Quantos zeros acompanha o 10? É apenas o 10. É o 1 acompanhado de um zero só. E o numerador vai ser esse número sem a vírgula. Então, 0,4 fica 0,4. O zero à esquerda, quando é número natural, não conta nada. Então, 4. Dá para simplificar? Então, simplifica. Fica quanto? 1/5. Certo? Aqui, letra B. 0,003. Olha só. Quantas casas após a vírgula tem? Contamos. 1, 2, 3. Quantos zeros a gente vai ter? 1, 2, 3. Colocamos zeros aqui em cima, ó. E o 1 aqui. E o número de cima vem sem a vírgula. Então, 3. Fica 3 milésimos. Ok? Então, próximo exemplo. O próximo exemplo é bem interessante por causa disso aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. O próximo exemplo, 3,234 ou 3 inteiros 234 milésimos. Então, olha só. Contamos quantas casas tem após a vírgula. Tem 1, 2, 3. Então, vem quem aqui? O 10, 100 ou 1000. Sei lá, coloca os números, repete os números aqui embaixo e coloca o número de zeros correspondentes. Fica 1, 2, 3. E agora vem 1. E o número que vem em cima, tira a vírgula e só escreve ele novamente. Ó. Certo? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Copiem os exemplos, pratiquem, tá? Qualquer coisa, manda lá um comentário. Se gostaram da aula, deixe um joinha. E bons estudos e passem bem.